Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Eu sou o professor J. Macedo e hoje iremos trabalhar a termometria. É uma parte da física que trabalha o calor e suas unidades de medidas, tá certo? Então nós vamos estar iniciando o capítulo 3, falando sobre esse assunto muito interessante, sobre a calorimetria, tá bom? Vamos falar aqui de efeito estufa, como funciona a garrafa térmica, como ocorre a condução do calor, a lei geral da troca de calor. Enfim, nós vamos falar muitos assuntos relacionados ao calor, né? Como também vamos fazer definições, tá certo? Então vamos aí para mais uma aula de física. Ok, nós estamos iniciando o capítulo 3 do nosso material. Vamos falar de calorimetria na página 32. Vocês podem acompanhar aí no nosso material, nosso livro de física do segundo ano. Ainda estamos no material do segundo ano. Então, neste capítulo, estudaremos tipos de transferência de calor, certo? As transferências de calor nós também chamamos de propagação de calor, que ocorre por condução, por convecção ou por irradiação. Iremos falar desses tipos de transferência de calor. Investigaremos a relação entre as quantidades de energia trocada pelos sistemas físicos. Aí nós vamos falar de fluxo de calor, tá? Que é a quantidade de calor que atravessa determinada superfície. Isso também relacionando a variação de temperatura. Iremos falar de temperatura, suas características particulares, aqui nessa aula. Veremos também como são calculadas as quantidades de calor transferidas, tá? Já falei para vocês sobre isso. Então, e de acordo com as variações ocorridas na temperatura ou no estado físico. Vamos falar também de calor sensível, calor latente, né? Quais os efeitos do calor, os efeitos que ele pode provocar. Pode ser tanto variação de temperatura como mudança de estado físico. Então, nós vamos tratar tudo isso nessa aula aqui de calorimetria. Nós estamos só iniciando o nosso material, o nosso capítulo. Eu não vou concluir isso tudo hoje, eu vou trabalhar esse capítulo por tópicos, tá? Hoje mais é uma parte introdutória, e aí nós vamos vendo a cada processo, né? Que eu sempre faço uma aula numa sexta e atividade na outra, a gente vai vendo esses tópicos com mais calma. Tranquilos? Então vamos falar aqui de calor, eu já defini isso lá no início do nosso estudo, aqui do segundo ano, nós falamos sobre o calor, certo? Eu falei a diferença entre calor e temperatura, lembrando que a temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas, certo? Quando nós falamos em temperatura, o que nós queremos é medir com que grau as moléculas do corpo se agitam, e isso se dá, sobretudo, pela variação de temperatura, tá bom? Pela variação que ocorre, ou melhor, pela variação de energia térmica oferecida no sistema. Quanto mais energia o sistema recebe, maior será a sua agitação de moléculas, e essa agitação de moléculas é que nós utilizamos ali no processo de temperatura. Temperatura é medir essa agitação das moléculas de um corpo. E o calor é a energia em trânsito. Então, nós temos aqui a definição: ó, o calor é a energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura existente, fluindo espontaneamente do sistema de maior para o de menor temperatura. Isso nós já tínhamos falado no início desse estudo do segundo ano, tá? Sobre o calor e temperatura, que são conceitos diferentes. A temperatura é uma medida, queremos medir o grau de agitação das moléculas do corpo, e o calor é essa energia em trânsito, beleza? Então, nós vamos falar aqui nessa aula de calorimetria, iniciando ela aqui, nós vamos falar sobre as unidades que nós utilizamos para medir o calor, ou para representar o calor. Então, nós utilizamos o Joule, que é a unidade padrão do sistema internacional, certo? Nós usamos o Joule, o, o, o J maiúsculo representa essa unidade, que é o Joule, tá certo? E nós temos a caloria. A caloria, que é a unidade que nós usamos aqui no Brasil, ela não é a padrão, mas é a que nós mais usamos, certo? Para essa ideia do calor, essa energia térmica. Inclusive, os alimentos que nós consumimos,
certo? As embalagens dos produtos alimentícios, eles trazem essas informações em calorias. Geralmente em quilocalorias nós iremos falar sobre esse assunto. Mas são unidades voltadas para essa medição do calor, que é essa energia que nós consumimos, provém dos alimentos, ela está relacionada ao que nós vamos falar aqui. Então, a unidade padrão é o joule, certo? Nós vamos já fazer essa relação entre joule e caloria, tá certo? Existem outras unidades também, como quilowatts, aquela usada lá pela a companhia de energia, para fazer a cobrança da energia fornecida para as residências, certo? Existe também o BTU, que é a unidade térmica britânica, utilizada aí pelas centrais de ar, também a unidade utilizada para representar o calor, que é essa energia térmica em movimento, em trânsito, tá certo? Então, nós vamos falar um pouco de cada uma delas. Vamos começar aqui fazendo essa relação entre a caloria, entendendo o que é uma caloria, tá? Então, uma caloria é a quantidade de calor trocada por 1 grama de água no estado líquido, quando sofre variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. Ou seja, uma caloria é a quantidade de calor que nós precisamos para fazer 1 grama de água elevar a 1 grau Celsius, certo? Então, qualquer variação de 1 grau Celsius para 1 grama de água, essa quantidade de calor corresponde a uma caloria. Digamos que nós temos 1 grama de água a uma temperatura de 10 graus Celsius. Vou repetir. 1 grama de água, apenas 1 graminha de água a uma temperatura de 10 graus Celsius. Digamos que nós queiramos que essa temperatura varie 1 grau Celsius, ou seja, se está 10, ela irá passar para 11. Então, quanto de calor necessito para realizar esse procedimento? Uma caloria. Então, uma caloria, ela corresponde a essa quantidade de calor que faz com que 1 grama de água eleve-se sua temperatura a 1 grau Celsius. Tranquilos? Então, essa é a nossa redaçãozinha para a gente entendendo o que seria essa caloria. Lembrando que é a quantidade de calor necessário para você elevar 1 grama de água a 1 grau Celsius. Se você quiser levar 1 grama de água a 2 graus Celsius, aí você vai precisar de 2 calorias. E assim sucessivamente. Então, vamos seguindo. Agora, vamos fazer a relação da caloria com a unidade Joule, que é a unidade padrão do Sistema Internacional. Então, a relação entre essas unidades, uma caloria corresponde a 4,186 joules, certo? Essa relação é muito importante. Alguns autores, eles até arredondam essa informação para ficar mais simples. Alguns arredondam para 4,2, outros arredondam somente para 4. Esse é o valor mais exato, porém, em alguns momentos eles fazem algum arredondamento, ou 4,2, ou somente 4, para facilitar aí até mesmo os cálculos relacionando essas unidades. Então, uma caloria corresponde a 4,186 joules. Então, esse valor resulta de um experimento em que James Precourt Joule, em 1818 e 1889, né, foi a data que ele viveu aqui, descreve como o trabalho mecânico pode ser convertido em calor. Então, foi o experimento do James, né, do James Precourt Joule. Ele realizou esse experimento, eu vou mostrar aqui a máquina que ele realizou, certo? E aí ele mostrou essa relação entre o trabalho mecânico, né, que pode ser convertido em calor. Ele realizou um trabalho mecânico dentro desse instrumento que ele utilizou. Ele tem aqui é como se fosse uma caixa, né, adiabática, ou seja, não há troca de calor com o ambiente externo, ela está isolada. Aqui dentro contém água, nesse espaço aqui que vocês estão olhando é água. Esse aqui é um termômetro. Aqui dentro nós temos umas pazinhas que vai girando e vai fazendo a água se movimentar. Aqui fora tem uma manivela. Esse fio ele está ligando uma massa qualquer, certo? Determinada massa. Ele utilizou 772 libras, se não me engano, a massa desse objeto. E nós temos aqui uma régua, onde ele vai medindo essa altura. Porque nós sabemos que a massa suspensa, ela armazena aqui, ela tem armazenado aqui energia potencial.
E essa energia potencial, ela é de acordo com a altura. Quanto mais alto, mais energia armazenada tem ali. Ou seja, quanto mais alto o objeto, maior será a sua queda. Isso é em consequência do acúmulo de energia potencial. Então, quando esse objeto ele é solto aqui, ele vai baixando, ele vai reduzindo a sua altura em relação ao solo, ele vai reduzindo sua energia potencial. E aí ele provoca uma realização de trabalho, que vai movimentar essas pás. E essa movimentação das pás, ele observou que houve um aquecimento aqui na água, certo? Havia um aquecimento. Então, esse trabalho mecânico ele pode ser convertido em calor. Aí a ideia dele aqui é fazer essa medição. É por isso que nós chegamos naquela conclusão ali de que uma caloria é a quantidade de calor trocada por um grama de água no estado líquido quando ele sofre a variação de 1 grau Celsius. Quando eu faço 1 grama de água variar 1 grau Celsius, eu estou utilizando ali o conceito de uma caloria. Então, essas informações chegam a partir desses experimentos, em que o James, né, Descartes Joule, ele fez essa experimentação e observou isso. Então, não vamos entrar muito nesse mérito do experimento para não se alongar muito. Mas o básico é isso, a gente pode ver em qualquer, na internet, imagens que mostram esse experimento dele que ele realizou. Mostrando que esse movimento cinético aqui dessas pás gera um aquecimento, e ele detecta isso aqui no termômetro, observando essa temperatura variando a partir desse trabalho mecânico realizado aqui com essa engenhoca dele aqui, certo? Ele publicou essa experiência em 3 de agosto de 1869. Essa experiência foi realizada um pouco antes, 1865. Meados disso aí ele já começou a fazer essa demonstração. Então, o Joule concluiu que a diminuição de energia potencial, lembra que eu falei para vocês, quando vai reduzindo aqui a altura, a energia potencial vai diminuindo, ela é proporcional à variação de temperatura da água. Então, à medida que esse peso vai descendo, essas pás vão se movimentando, porque essa manivela gira, e aí a água vai sofrendo um aquecimento. Então, mais precisamente, ele demonstrou que o calor necessário para levar 1 Fahrenheit, no caso aqui, como ele é inglês, né? Ele está usando a unidade inglesa, que é o Fahrenheit. Então, 1 Fahrenheit, a temperatura de 1 libra de água corresponde a 453,59 gramas. E aí, observa que é diferente da relação que nós vimos lá de 1 grama de água. Aqui nós estamos utilizando 1 Fahrenheit, certo? 1 Fahrenheit, ele é diferente de a variação de 1 grau Celsius, é diferente. Ele usa 1 libra de água, que corresponde a 453,59 gramas, equivalente ao trabalho realizado na queda de um objeto de 772 libras, a partir de uma altura de um pé, que é 30,48 centímetros. Então, essas informações ele vai observando nesse experimento dele, essas medidas de altura do corpo de massa, 772 libras, essa quantidade de água e essa variação de 1 Fahrenheit. A partir desse experimento que ele chega nessa conclusão. Aí, para nós, a tradução mais resumida para a gente, nas nossas unidades padrões, é aquela que eu falei antes, né? Que a caloria, uma caloria corresponde aí a essa variação de 1 grau Celsius, quando eu tomo como situação ali 1 grama de água. Tá certo? Essa é a relação que o Joule fez para chegarmos nessa unidade de medida, que é a unidade padrão, e nós temos a unidade de caloria, que é utilizada aqui no Brasil. Inclusive, os alimentos, eles vêm com essas informações, a gente vai observar aqui. Fazendo uma análise com relação a essas calorias, muito utilizadas na gastronomia, as calorias contidas em 2,2 kg de macarrão, essa energia, se fôssemos utilizar essa energia do 2,2 kg de macarrão, nós podíamos filtrar uma jarra de café, né, que consome ali energia para se fazer esse café com a cafeteira. Se nós pegássemos um pedaço de torta de cereja, poderíamos acender uma lâmpada de 60 watts por 90 minutos. Olha como é muita coisa, né? A energia desse alimento, se eu fosse converter lá para eletricidade, daria para ligar essa lâmpada aqui, né, de 60 watts por 90 minutos. Então, é muita energia existente ali no alimento, certo? Nós temos aqui também que 217 lanches duplos
Daria para mover um veículo por 141 quilômetros, ou seja, a energia que ele consome para se movimentar 141 quilômetros poderia ser obtida a partir desses 217 lanches duplos, certo? Para a gente fazer uma análise aqui em relação à energia proveniente dos alimentos, e essa energia que nós precisamos para manter nosso sistema funcionando, ok? Então, só para a gente fazer essa análise, lembrando que nós, nós utilizamos muito, ou ouvimos muito aí nas embalagens dos produtos, a informação como quilocalorias, o cacau, né? Ó, essa informação aqui. Então, 1 quilocalorias, ele corresponde a 10 cubo calorias, ou seja, 1.000 calorias. E geralmente os alimentos eles trazem essas informações em quilocalorias para não deixar um valor muito grande para as pessoas não olharem e ver também que aquele alimento ele é muito, tem muitas calorias, né? Então, digamos que se eu quisesse representar 1 quilocalorias, trouxesse essa informação mesmo como 1.000 calorias, isso já causa um susto no consumidor. É um valor bem mais alto aqui, assim, um olhar seria um olhar de um número muito mais elevado. Então, o marketing aqui é usar essa sigla, ou quilocalorias, porque facilita aí até tanto o entendimento, como você não tem aquela sensação de que é algo muito grandioso, né? Então, utiliza-se essa simbologia para reduzir esse impacto do número. Porque se você traz o número mesmo normal, com 1.000 calorias, você sente um impacto muito maior do que trazer 1 quilocalorias. Né? Na verdade, seria aí uma marketing, né? Com relação a essas informações. As informações energéticas aí dos alimentos. Tá certo? Então, essa é a unidade que nós vamos utilizar bastante aqui no nosso curso, tá? A caloria. E também, além dela, além do joule, da caloria e do quilowatts-hora, que isso aqui é utilizado muito na nossa continha de luz e energia elétrica, certo? Que é o consumo de energia em 1 hora, quilowatts-hora. A gente vai trabalhar essas unidades mais na frente, quando estivermos trabalhando eletricidade, a gente vai trabalhar esses conceitos. Então, há outras unidades de energia, cada qual adequada a seu determinado contexto, ao determinado contexto. Os aparelhos de ar-condicionado costumam trabalhar com a unidade BTU. Então, o BTU ele é lido da seguinte forma: é a unidade, ó, unidade térmica britânica, que está em inglês, certo? É uma sigla de inglês, né? O britânico. Então, o BTU, traduzindo, é a unidade térmica britânica, correspondente ao calor que aquece 1 libra de água, que nós já vimos lá que é 453,59 gramas. 1 libra de água corresponde a essa quantidade de água, variando sua temperatura em um Fahrenheit. Então, essa é a relação do BTU com a unidade padrão lá internacional, que é o Libra, certo? E o Fahrenheit também, que é a unidade de temperatura dos ingleses. Então, só para a gente compreender, um BTU corresponde ao calor que aquece 1 libra de água, e lembrando que 1 libra de água é 453,59 gramas, fazendo com que essa água varie sua temperatura a 1 Fahrenheit. Então, essa quantidade de calor que provoca essa variação de 1 Fahrenheit nesse 1 libra de água é que é chamado BTU. Então, o BTU corresponde a isso. Traduzindo o BTU para calorias, nós temos que um BTU ele é aproximadamente 252 calorias. Beleza? Então, quando a gente ouvir essas informações aí no nosso contexto do dia a dia, a gente perceber de onde vêm essas informações. Então, são unidades voltadas para a medida de calor. E nós estamos tratando da calorimetria, que trabalha justamente esses conceitos voltados. Então, o que nós vimos nesse pequeno conceito aqui, foram alguns conceitos sobre joule, calorias, o quilowatt-hora que nós vamos tratar mais na frente, e o BTU, tá certo? Entendemos que o calor é energia térmica em trânsito. Não vamos confundir com temperatura, porque temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. E é lógico que essa agitação é em consequência dessa transição de calor, ou do recebimento da energia térmica, ou da perca dessa energia. E nós sabemos que isso pode acontecer, tá certo?
Então era isso. Nossa aula, para não ficar muito longa, né? Prolongar muito, nós vamos encerrando aqui essa primeira etapa. Na próxima aula eu vou falar sobre a condução térmica, certo? Vou falar sobre a propagação de calor, na verdade, a convecção, a condução, convecção e radiação. E sobre essa aula aqui eu vou fazer algumas perguntas para a próxima sexta-feira eu postar para vocês. Onde vamos assistir o vídeo, olhando o nosso material, nosso livro, fazendo as leituras e aí na próxima semana eu venho com alguns questionamentos já sobre essa abertura desse capítulo 3 que é calorimetria. Tá bom? A gente vai mesmo com calma, porque são muitos conceitos, muitas informações aí para a gente poder compreender esse assunto. Tá certo? Então, tchau para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.